Oi, boa tarde, meu nome é Vivian, sou da empresa Deluca Gastronomia Caseira. Eu sou Marilene, sou pertencente à Deluca Gastronomia Caseira e hoje a gente vai explicar para vocês como a gente faz o pão típico italiano. Ali a gente tem as máquinas hoje mais modernas, esterilizado com álcool, e a gente começa com a farinha. 5 quilos de farinha. Quilos de farinha, 100 gramas do açúcar, 30 gramas de fermento. Hoje a gente usa esse fermento seco, ele é um fermento mais rápido e conserva melhor a fermentação e o tempo do pão, a durabilidade do pão. Vamos misturar uns 3 minutinhos. Mistura a água, é 1 litro de água e 70 gramas de sal. Aí eu gosto de dissolvê-lo um pouquinho para ficar sendo assim uma melhor consistência. É jogado uns 2 litros de água e a gente deixa ele amassando. Talvez precise um pouco mais de água. Sempre procuro deixar no final a gordura. Quando ele está quase amassado, aí eu coloco a gordura. E é uma parte que amassa bem mais rápido, porque antigamente a gente tinha que amassar com as mãos. Eram assim umas caixas de madeira com tampa. E a fermentação ela era muito demorada. Dependendo, às vezes, de cada pacote, a gente tem que acrescentar mais água, mais o líquido. Nesse ponto, já dá para se pôr a gordura. A gordura são 100 gramas de gordura animal. Que a gente sempre pega na gordura de porco. Eu acho que o pão ele fica mais macio. E a gente vai vendo o ponto do pão, não muito duro e nem muito mole, ele tem que ficar meio termo para poder modelar os pães direitinhos, né? Aqui ele vai amassando, ele tem que ficar uma massa bem junta para depois ser sovada. Uma massa assim bem juntinha para ser sovada. E aí ficam os pães bem lisinhos, bem bonitos. Fazer esse pão é um processo, ele é assim, demorado, pois a fermentação dele, ela é demoradinha. O fermento em si, ele é pouquinho para ter um sabor diferenciado do pão, né? Aí ele demora, ele leva um bom tempo, entre 3 a 4 horas para ele estar pronto. Assim, olha a massa, ela tem essa consistência, ali ela é tirada e ela é cilindrada para ficar assim um formato. Depois a gente faz as modelagens dos pães. Aqui junta assim. Antigamente ele tinha que ser feito o pão assim, amassado com as mãos, e depois então, para ele ficar bem lisinho, a gente usava, a avó dizia que era gramo, que é aquela banqueta, para poder ficar liso.
Aí então a gente dizia, porque eu sou de origem italiana desde de vós, a minha avó ela veio bem pequenininha da Itália para cá, ela era da região de Bérgamo. Então eles chamavam ela para fazer as festas de casamento e ela tinha essa tradição de comida. Aí a gente faz essa parte e ele é pesado. Porque hoje a gente Cada faz... pão tem a sua gramatura, né? Dependendo do modelo. Como é que é? O pão normal. Tradicional. O tradicional, que a gente mais... Ele é mais colocado. É mais comercializado. É mais na nossa região. Isso. Esse peso, aí ela sova. É o que é mais procurado, é esse tipo de pão. O pão colonial, né? Assim a gente coloca na lata. A lata em si, ela é escura pelo aquecimento. O forno, ele tem que estar a mais de 300 graus. Ali a lata em si, ela queima. Mas ela é bem... o corte dela, ela fica nessa cor. A gente cilindra o pão em torno de umas 25 vezes até ele ficar liso e homogêneo em todos os lados. Quando a gente pega ele tá assim, a gente passa ele até para ele ter um formato. Vocês vão ver no decorrer que tem vários formatos de pães. Esse, por ele ser o pão tradicional, ele é mais alongado. Alguns são achatados, então dependendo da forma, também já aqui no cilindro a gente já faz essa modelagem dele. Bom, para vocês verem a diferença, esse aqui é um pão que a gente vai fazer estilo quadrado dele, que você encontra, que é chamado pão caseiro. Alguns fazem ele no estilo quadrado. É o pão lanche também. É o que eles fazem para... O pão que eles fazem para sanduíches ou torradas, ele é feito assim. Aí a gente faz ele assim, junta as pontas e dá uma achatadinha, que ele possa crescer por igual. Esse é o pão que eles fazem as torradas. Isso aqui a gente faz a colombina. A colombina ela é feita com 150 gramas de massa e a gente espicha assim, parecendo um nhoque. Depois a gente joga e faz um nozinho assim. Faz um nozinho assim, ergue a cabecinha. Os avós faziam para as crianças quando os pais trabalhavam na colônia. E aí, para ajudar, eles faziam o pão semanalmente. Então, para entreter as crianças, elas aprendiam a fazer a colombina. É uma bem tradicional italiana. Até hoje se usa bastante na questão da Páscoa, as colombinas. Ela é bem utilizada ainda. Ele é feito assim, enroladinho. A gente enrola e a gente dá um nozinho. E aí a gente puxa como se fosse a cabecinha. E aí a gente aperta, fazendo a cabecinha. E a gente corta o rabinho, corta o final, como se fosse as penas da pombinha. Aí a gente vai abrindo assim com a faca, as peninhas, que fica assim, tipo peninha de pombinha. E a gente coloca no olhinho, como se fosse um olhinho, a gente coloca o feijão, um feijãozinho. Pode ser também milho, pipoca, o que tiver em casa também. Ele fica assim a pombinha. E aí a minha avó dizia: "Aiutami a fare il pan che dopo ti guadagni la colombina." Até o pão feito de estilo assim uma tartaruguinha, a gente procura fazer ele redondinho. Ele é amassado, ele é sovado e a gente prende, faz assim, enrola. Ele fica assim um tamanho arredondado. E aí depois a gente corta, aprofunda o corte. Depois com a fermentação, ele vai abrindo o corte.
E aí ele vai parecer mesmo uma tartaruga. Muitas pessoas podem até se jogar uma sementinha em cima, assim, uma cor escura, mas eu acho que fica bem melhorzinho assim. E esse pão, então, a gente vai fazer a roseta. A roseta em si, ela é um pão também feito espichadinho, assim, a gente enrola. Pegava assim, às vezes as vó faziam o fim do pão, que sobrava um pouquinho. E aí ele é cortado em cubinhos pequenos, assim, só num lado, e num lado a gente deixa uma parte para ele ser enrolado. Ele é chamado de pão roseta porque depois de enroladinho ele fica como uma rosa. O pão roseta, ele foi feito em Milão, ele é bem conhecido lá na região como biqueta. Então, tanto roseta como tartaruga, quem vai para a Itália, encontra bastante esses tipos de pães nas panificações lá, eles são bem conhecidos. Aqui no Brasil nem tanto, a gente faz mais para feiras, exposições, ou quando tem algum evento da cultura italiana, ele aparece ainda. O pão cricini é um pão, palitinhos de pão, na verdade, né? Ele é bem conhecido, até o Napoleão, uma cultura que a gente descobriu, que o Napoleão mandava buscar esses baguetes aqui, e ele, de Paris, é a comida preferida dele, é o pãozinho que ele mais gostava. São palitinhos de pão assados em forno. Então, na verdade, tu faz ele tipo um palitinho mesmo, né? Não tem assim, tem que deixar ele mais fininho, porque ele cresce por causa da fermentação. E aí é mais assim o palitinho mesmo. O estilo é bem fácil de fazer, as crianças adoram comer, é bem tranquilo, bem tradicional. Ele tem assim, ele é o pão de trança, ele tem uma história muito bonita, porque a avó sempre falava que o pão de trança, assim, ele era levado para pedir a noiva em casamento. Então o casal, os pais do noivo, eles chegavam na casa da noiva, da moça, né? Aí eles já iam com o pão de trança aberta, assim, comprida. Esse era o pedido do noivo para a noiva. E aí a família da noiva, se ela concordasse com o namoro, os pais da noiva retribuíam com o pão de trança também. Só que ele era diferente, então o pão de trança. A trança, ela significava a união das famílias. Eu achava muito linda a história que a avó contava, sabe? Pra mim, nossa, eu ficava assim fascinada, né? E aí a gente aprendia, imagina, desde os 8 anos de idade, vendo a avó fazendo os pães, e aí ela contava a história. Então, se os pais da noiva aceitassem o pedido da família do noivo, era entregue a trança arredondada, um pãozinho assim, que aí significava juntar as famílias, né? As famílias ficavam juntas. Esse é o pão de corninhos. Ele é chamado pão de cornos. Antigamente, né, pela história, é um pão que eram feitos para casamentos. A gente não... Assim, a origem dele é que era um pão com uma levedura
muito lenta. Então era feito um dia antes do casamento, ele teria a noite inteira de fermentação para o almoço. Antigamente os casamentos eram de manhã, começavam de manhã na casa da noiva, terminavam a jantar na casa do noivo. Então esse era o pão feito antigamente para esses casamentos. Era um pão feito de levedura, bem lento. Na verdade hoje ele é extinto, isso não existe mais esse pão pela questão da fermentação dele ser lenta. Nós fizemos o pão em eventos aqui que a gente participa, e é um pão que ele tem de origem italiana, aonde ele fica mais na questão, assim, quando a gente fez um almoço aqui na nossa comunidade, que ela fez 108 anos, 102 anos, ele foi feito foi feito na questão do almoço, né? Foi feito para servir no almoço da comunidade. E também nos rifões, a gente faz as cestas coloniais, ali vai o pão de corninhos. Esse é o pão baguete, então ele é feito assim, puxado de ladinho. É um pão enroladinho assim de lado. E depois, quando ele está prontinho para ir ao forno, a gente dá dois cortes. Esse é o pão baguete. Esse pão baguete também, ele pode ser recheado na hora que a gente vai fazer os pães. A gente pode botar frutas cristalizadas, a gente pode pôr uma geleia, um doce, um creme, uma goiabada que a gente faz. Aí ele... Carne, frango. Sim, quem gosta de salgado pode aproveitar com sal. E fica muito bom. Esse outro pão que eu vou mostrar pra vocês, a gente acabou pesquisando, que é da tradição aqui de Nova Sardenha, né? É um pão da Sardenha. Sardenha é uma ilha no norte da Itália, para quem não conhece. É uma cidade onde tem muitas pessoas de idade, né? Então até saiu uma matéria esses tempos atrás sobre a longevidade das pessoas. E uma das questões é o pão que eles fazem lá. Lá na Sardenha eles são de pastoril, então é um pão que ele é assado e ele dura mais, tem a durabilidade maior do que os outros pães. Como eles saíam para fazer o pastoreio fora e ficavam bastante dias fora, então era esse pão que eles levavam para eles assarem. Eu vou mostrar para vocês que ele é como se fosse uma pizza, ele é aberto, o pãozinho. Aqui tem mais ou menos umas 200 gramas, assim a gente vai abrir ele como se fosse uma pizza, né? Em formato dele arredondadinho. E ele tem que ficar mais ou menos um centímetro, assim bem fininho, e ele vai tostar lentamente no fogão a lenha, numa frigideira. Esse é um pão um pouco diferente dos outros, mas ele também fica bom como qualquer outro. Esse aqui nós fomos atrás de pesquisas nós moramos aqui em Nova Sardenha, no 3º distrito de Farroupilha, então nós também queremos resgatar uma cultura italiana dentro da nossa comunidade. E essa foi um jeito, uma história que a gente descobriu e a gente aprimorou e trouxe aqui para a De Luca Gastronomia Caseira. E como a gente tem assim descendências italianas fortes e a gente aprendeu muito com os nossos antepassados, a minha avó, ela ensinava a gente a fazer vários modelinhos de pães. Às vezes eu penso, nossa, elas eram verdadeiras artistas, porque a pessoa cansava da comida, então elas inventavam a maneira, os tipos de pães, para que a pessoa voltasse a comê-los sem preocupação nenhuma. E a gente acaba furando ele para sair o ar. É como se fosse uma pizza mesmo, né? Só que a farinha, a massa é a mesma do pão. Então aí tu deixa ele bastante furadinho, que vocês vão ver que ele vai crescendo e ele não vai ficando com aquelas bolhas de ar que fica. Então hoje deu para vocês verem a tecnologia das máquinas eficientes, aonde a gente antigamente
era amassado em uma caixa de madeira com tampa para fermentação. E depois, então, a gente amassava nisso. E aí a gente fazia assim, ó. A gente amassava e virava, assim, ia cortando e virando e cortando, assim. Assim, olha, o pão, ele está... Assim, agora a gente deixa ele para levedura. Então, ele tem que dobrar de tamanho. Assim, quando ele está, assim, numa fase, digamos, quase que dobrando de tamanho, aí eu acendo o forno a lenha. Aí a gente tem o processo do aquecimento, que ele tem que chegar assim ao ponto de estar prontinho para ser assado. Como é que vou descobrir o pão, o forno para estar pronto? Em si, quando a gente liga o forno, os tijolos são todos pretos, todos escuros. Aí eles têm que ficar bem esbranquiçados. Quando que os tijolos estão bem esbranquiçados, aí o forno está aquecido o suficiente para ser cozido o pão. Ali ele é varido puxado as brasas com um pau com um ferro e passado uma vassoura de capoeira para recolher as brasas. Os dias quentes ele fermenta mais rápido e os dias frios ele é mais demorado. Às vezes, digamos assim, eu faço geralmente o pão na parte da manhã. Começando assim 9 horas da manhã, eu vou colocar no forno os dias frios 2h30, 3 horas da tarde. E quando é calor, amassando ele às 9 horas da manhã, 12h15 ele está pronto para ir para o forno. E ali ele leva uns 45 minutos para o cozimento. A não ser as colombinas e os outros pães menores, que eles são mais rápidos. Então 25 minutos, 30, eles estão prontos. Bom, aqui a gente está finalizando então todos os pães assados. Agora nós temos aqui todos. Esse aqui é o pão da Sardenha. Vocês podem ver que ele fica como se fosse um pão mais assim, mais durinho, né? Porque ele é assado de fogo baixo, né? No fogão a lenha. E aí tu pode quebrar ele assim ou só rechear ele e comer ele fechadinho também. Nós temos aqui então as colombinas, né? Todas elas, as famosas colombinas, os cricines, né? Que estão os pãozinhos, né? O pãozinho que o Dom Pedro adorava, o pão de corno, que era oferecido no dia do casamento, para vocês verem. Aqui é o pão de trança, que representava a união, né? O trança aberta era a família do noivo que pedia para a noiva, para a família da noiva se aceitavam o casamento. E aqui então era a família da noiva que dava a trança enrolada, dizendo que era aceito a união dos dois. Aqui nós temos então o pão tartaruga e o pão roseta. Eles são lá, vocês encontram bastante na Itália, os pães tradicionais. Até quando vão caminhar no parque da Itália, que tem os pães recheados que tu compra em qualquer lugar, é esses pães aqui que eles geralmente eles servem, né? Eles recheados também. E nós temos aí o pão tradicional, o nosso, que é o pão que é o pão aqui que a gente trabalha bastante. Esse aqui que a gente tem sempre pronta entrega aqui na Deluca Gastronomia Caseira. É um pão que você sempre acha aqui conosco, sempre fresquinho. E temos o baguetezinho. O baguete ele é um pão feito um pouco diferente, mas a massa ela é igual. E ele tem uma leve cortada, que também ele pode ser feito recheado com qualquer sabor que a pessoa tenha gosto, né? Doce ou salgado. Doce ou salgado. Bom, a gente, para finalizar, né, nós aqui da Deluca Gastronomia Caseira, a gente tem, além dos pães tradicionais, nós temos os biscoitos, agora próximo do Natal, decorados eles de Natal.
Temos panetone, nós fizemos também as geleias, só para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho, né? Fazem 5 anos que a gente tá, né, nesse trabalho, nessa função, e nós recebemos um convite da Secretaria de Turismo para a gente trabalhar com o roteiro do turismo rural. Por isso também a gente está criando essa questão de vendas de produtos também, para a gente acaba se tornando um atrativo a mais no roteiro que nós pertencemos ao Salto Ventoso. E a gente também fica muito feliz por ter sido convidado a fazer o curso de turismo rural via prefeitura, que ajudou muito a gente, através da professora Aline Moraes. Tem a Marisa, também ajudou muito a gente. E a gente foi aprimorando e ficamos com a gastronomia italiana por sermos descendentes italianos. E nesse curso que a gente fez via prefeitura, que a gente escolheu o nome de Farroupilha Colonial. Esse Farroupilha Colonial, ele tem assim uma dimensão bastante grande, pois ele começa lá na Júlio de Castilhos, um pouquinho para frente da Alta Feliz, e ele vem para cá, desce para o Salto Ventoso, que aí encontra-se a gastronomia de Lucca. Tem ali pelo lado de São Marcos, já tem o G-Park, tem lá pelo lado do 47 a Casa Sueca, que são pessoas todas que participaram desse curso que a gente fez, e uma motivação muito boa para nós, que hoje a gente está aqui com esses produtos cada vez inovando, procurando o cliente o que ele mais gosta. Aqui você encontra um sabor caseiro, o sabor da avó, de antigas lembranças dessa cultura, dessa tradição italiana que a gente quer levar para frente, para os outros conhecerem também. Sem conservantes, ele é um produto natural, por isso que ele demora muito. A gente começou, era umas 15 para as 2, o amassar, o sovar, o deixar fermentar e agora o cozimento. Agora ele está pronto. E agora vamos provar essas delícias aqui, né? Espero que as pessoas admirem e venham nos conhecer. É isso.